Bom pessoal, hoje a nossa nova videoaula vai ser sobre editor de nós, uma ferramenta bem simples do Inkscape, não há complexidade, você vai ter que só se acostumar com as curvas, com os nós, assim como a ferramenta que a gente já explicou, que é o Bezier, tá certo? Não há muito mistério, na verdade o Bezier também trabalha com nós, e se você já trabalha com o Bezier, já se acostumou com o Bezier, você vai também achar ter muita facilidade com o editor de nós. Tudo bem? Na apostila tem um exercício que fala um pouco sobre como criar uma curva, como criar o exemplo de uma pista, uma estrada, usando apenas o editor de nós. Eu vou usar esse mesmo exemplo da apostila, só que eu não vou terminar, esse trabalho vai ficar para você. Eu vou mostrar apenas como vão funcionar o editor de nós nesse trabalho. Eu vou detalhar, eu vou explicar porquê e como ele funciona. Tudo bem? Bem, aqui eu criei um retângulo, tá certo? Aí você me pergunta, mas você vai criar aquela curva a partir do retângulo? Bem como na apostila está dizendo, sim, você vai criar a curva a partir do retângulo, tá certo? Você vai usar o editor de nós para isso. Por quê? Porque você pode criar os nós no meio do retângulo, em pontos que você necessita, e criar as curvas a partir desses pontos. Então você não precisa vir, por exemplo, aqui no Bezier, e clicar aqui, você poderia fazer dessa forma, né? Clicar aqui e fazer a curva e ir puxando aqui até chegar lá no caminho. Só que aqui eu estou usando a espiral, então não iria dar certo, né? Poderia fazer dessa forma. E aqui eu teria que, só a complicação que no Bezier vai haver. Ó. Eu poderia até criar, na verdade, essa curva aqui dessa forma. Só que eu teria que transformar esses pontos aqui, que no caso são os nós, eu teria que criar nós para desfazer essa curva. Ou seja, eu teria que transformar isso aqui em uma reta, né? Em uma reta, tá certo? Eu teria que transformar esse ponto em uma reta. Tá certo. Então quer dizer que o Bezier, como você já está percebendo, né? Vai trabalhar com o nó. Exatamente, ele também trabalha com o nó. Então, se eu quiser trabalhar com o nó no Bezier, eu posso, claro que pode. Assim como eu estou fazendo aqui, estou criando a curva somente no Bezier, né? Que eu estou segurando o Shift, estou fazendo aquela curva lá, aquela estrada lá na apostila, somente no Bezier. E por aí vai. Aqui você já fez o contorno, um esboço daquela imagem lá, né? Não ficou tão bem feito, até mesmo porque eu fiz rápido, mas também não ficou tão bem feito porque você não trabalhou com precisão. Eu não usei réguas. Se eu for trabalhar com Bezier, eu vou ter que puxar as réguas aqui para poder trabalhar com as dimensões, tá certo? Para poder igualar aqui o topo, poder igualar isso aqui. Enfim, eu teria que trabalhar com muitas ferramentas ao mesmo tempo para fazer um trabalho muito simples, que usando apenas um retângulo. Então, de certa maneira, você tem que conhecer todas as ferramentas para você saber qual utilizar em determinados momentos. Desta vez a gente vai usar o retângulo. Neste retângulo a gente vai usar o editor de nós, que é o que a gente vai ver hoje, tá certo? Só que você percebe que esse retângulo não tem os nós para a gente trabalhar. A gente pode mexer nisso aqui, mas é só para alterar do retângulo para uma elipse, um semi-elipse, tá certo? Mas a gente pode trabalhar com o tamanho dele também, porém não pode trabalhar com curvas, tá certo? Para fazer isso, a gente teria que transformar esse retângulo em caminho, criar os caminhos, tá certo? Que a gente faz clicando nesse botão. Na hora que eu clico nesse botão, você já vê que os ícones mudaram para polígonos, né? Então aqui nesses ícones eu posso editar os nós. Agora sim eu estou trabalhando com os nós, tá certo? Bem, agora eu quero criar aquela curva lá da apostila. É simples, você clica bem centralizado aqui, bem no meio, e vem no inserir novo nós. Primeiro ícone da ferramenta de barra de controle, na barra de controle de ferramentas, na verdade. Então ele vai adicionar esse nó aqui para mim. Se eu der uma puxada, você vê que ele já vai alterar o formato do retângulo, tá certo? Então aqui eu puxo uma régua, basta puxar uma régua, centralizo aqui bem no nó.
clico em cima lá, ó, no ícone, clico no nó. Aí eu puxo o ícone para cima do... Só um minuto que ele... Ó, detalhe, eu cliquei, não cliquei uma vez primeiro para poder selecionar, então eu trabalhei com todo o retângulo, né? Então basta você clicar uma vez que vai ficar só esse nó selecionado. Então você trabalha só com esse nó. Joguei ele para cima da mesma guia, da régua, e agora eu trabalho com ele em cima da régua, tá certo? Com a precisão que eu preciso, necessária. Bem, tá certo. Aí eu criei a curva. Só que essa curva está formato aqui no ângulo reto, né? Eu quero transformar isso realmente em curva. Como é que eu faço? Já trabalhei com a régua, posso deletar, tá certo? Posso deletar essa régua. E volto aqui para o nó. Para transformar esse nó em curva, você tem essas opções, né? A que vai transformar esse seu nó em curva é essa segunda opção, tornar os nós suaves. Então basta clicar no nó, tornando-o suave, e você já tem a angulação aqui como lá no Bezier, tá certo? Você pode agora trabalhar como você trabalhava lá no Bezier. E aí você já tem uma maior familiaridade. Bem, de acordo com o que a gente necessita, que é apenas criar essa curva, o trabalho já estaria pronto. Aqui você poderia aprimorar com outras curvas, com outros nós, de verdade mesmo. Você poderia fazer algo mais arrojado, tá certo? Mas para a necessidade de explicação é essa, tá certo? Você pode perceber que se eu quiser tirar esse nó, algo que fica aí para a questão de interesse, né? Curiosidade. Se eu quiser retirar esse nó, aí eu vou trabalhar agora com esse nó, porque quando eu retirar esse nó, ele vai passar essa curva para esses dois nós aqui, o superior e o inferior. Então basta eu clicar em cima desse nó e removo. Então agora essa curva está sendo delimitada pela angulação desses dois novos nós aqui, né? Mas aí não é necessário, porque é até mais interessante a gente ter essa liberdade de poder trabalhar com o nó direto e não com os nós secundários aqui. Tudo bem? Bem, de nó é isso. Se você quiser trabalhar com qualquer ferramenta usando nó, você vai conseguir. Se você quiser sair para o Bezier, criar aqui a elipse, né? Aquela tão famosa elipse, que na verdade agora ele não vai criar porque não está na ferramenta. Mas se você quiser criar a elipse, vai no editor de nós, converte os caminhos, ó, aqui, para nó, e quiser trabalhar nos nós, você vai conseguir normalmente, tá certo? Porque no final das contas o Bezier também trabalha com nós. Então você tem toda essa liberdade. Tudo bem? Você vai trabalhando de nó por nó. Bem, é isso, pessoal. De nó é isso. Próxima aula a gente se encontra aí de novo para falar um pouco mais sobre as outras ferramentas aqui do Inkscape. Tudo bem? Abraços.